Lá em Nanuque, a Polícia Civil deflagrou logo cedo uma operação de combate à corrupção ativa, passiva, desvio de recursos públicos, peculato, envolvendo Secretaria de Obras, vereadores, envolvendo empresários, de empresas de locação de máquinas e equipamentos para a prefeitura, e aconteceu em Vila Pereira e também lá no município de Nanuque, cumprimento de mandados de busca e apreensão. A equipe da 94 FM, através dos nossos colegas a Joyce Amorim e o Jonathan Santos, atentos a essa situação, buscando todas as informações. As primeiras informações sobre o que estava acontecendo foram passadas pelo investigador de Polícia Civil, Evandro Costa, detalhando o cumprimento desses mandados e as diligências que estavam em andamento logo nas primeiras horas da manhã de hoje em Nanuque. Neste momento, agora por volta das 11h30 da manhã, estamos aqui cumprindo esses mandados de busca e apreensão que foram expedidos em um processo judicial. O juiz aqui da comarca de Nanuque expediu alguns mandados de busca e apreensão em diversos endereços da cidade de Nanuque e também em Vila Pereira, em que empresários e representantes legais, empresas e representantes legais dessas empresas, em que estaria havendo aí esse desvio de recursos públicos. Então está sendo desencadeada essa operação para arrecadar os documentos, tudo o que for pertinente a esse caso, será levado para a delegacia de polícia para dar andamento a esse processo judicial. Então, em linhas gerais, é o que temos até este momento. Maiores informações assim que forem feitas, finalizadas aí todas as ocorrências, todos os boletins de ocorrência do cumprimento desses mandados. Em resumo, a gente não pode dar tantos detalhes agora, as investigações detectaram então a motivação aí dessa nossa operação hoje, que seria o desvio de recursos públicos envolvendo essas empresas que estariam prestando serviços públicos ao município de Nanuque. Então está sendo investigado e colhendo então esses materiais para finalizar, E em sendo constatada aí essa prática criminosa, os envolvidos serão encaminhados então ao Poder Judiciário para que possam responder aí caso haja alguma prática criminosa. À tarde teve uma entrevista coletiva de imprensa do delegado Dr. Luiz Bernardo da Polícia Civil, dizendo que a polícia faz o seu papel de defender a sociedade em crimes violentos e também, nesse caso aí, de investigar organizações criminosas. A operação foi denominada Machine e investiga uma organização criminosa que estaria atuando em Nanuque desde 2021, investigando crimes de corrupção ativa, passiva, falsidade documental e ideológica. Entre os investigados, a Secretaria de Obras, 2 vereadores, também empresários e empresas que teriam contratado donos com nomes fictícios, os famosos laranjas, para a contratação de serviço público prestado ao município, inclusive através de máquinas que muitas vezes não chegavam a trabalhar, estavam quebradas e as horas trabalhadas eram pagas normalmente como se os serviços tivessem sido executados. E o pior ainda do que isso, é que o dinheiro seria dividido entre os integrantes dessa organização criminosa. O delegado diz ainda que a Justiça determinou o afastamento do presidente da Câmara e de outro vereador para não atrapalhar as investigações. Vamos acompanhar agora uma parte desta entrevista coletiva do delegado Dr. Luiz Bernardo, explicando toda essa situação de hoje da investigação de corrupção e desvio de recursos que pode alcançar a marca de quase 5 milhões de reais lá na cidade de Nanuque. A Polícia Civil, ela continua desempenhando o seu papel, primeiramente, defender a sociedade, de fazer valer a justiça e a verdade em toda a área de atuação da Polícia Civil de Minas Gerais. Com esse objetivo, nós cumprimos hoje a operação policial denominada Machine. Essa operação, ela envolveu investigação de organização criminosa que vem agindo em Nanuque desde o ano 2021, voltada principalmente para as práticas do crime de corrupção ativa, passiva, peculato, falsidade documental, falsidade ideológica. As investigações, que correm há cerca de um ano, elas revelaram a atuação de um grupo criminoso, e esse grupo era composto por vereadores, por um determinado dirigente de uma secretaria específica da Prefeitura de Nanuque, Secretaria de Obras,
que acabavam por direcionar procedimentos licitatórios para que empresário, sob o nome de outros indivíduos, conceitualmente conhecido como laranjas, já que esse empresário originário não poderia contratar com o poder público, em virtude de impedimento, por ele ser filho de um vereador, ele acabava arrumando indivíduos, interpostas pessoas, com as quais ele fazia o contrato com a prefeitura de locação de maquinário pesado, além de ganhar inúmeras outras licitações de obras públicas. As investigações revelaram que as horas dessas máquinas elas eram superfaturadas, no sentido de que muitas vezes as máquinas sequer trabalhavam por estarem quebradas e era cobrado um valor exorbitante na quantidade de horas que aquelas máquinas trabalhavam, né? Havia, em virtude de todos os integrantes do grupo, um arranjo para que essas horas fossem adulteradas, não correspondendo à verdade das horas que foram trabalhadas, e todos acabavam se beneficiando com o pagamento em dinheiro. É importante frisar também que essa empresa, dirigida por laranjas, ela acabava por ganhar inúmeras obras na cidade para execução de serviços públicos, de obras notadamente, sem sequer possuir capacidade técnica para desempenhar o serviço. Comprovando o fato, ocorreu o desabamento de um muro de arrimo, que foi construído recentemente por falta de capacidade técnica de executar a obra que foi ganhada através da licitação direcionada. As investigações elas demonstram que houve o prejuízo ao erário público no período de atuação da organização criminosa no montante de 4.600.000. Então, é a organização criminosa que agia, a parte também contando com o poder legislativo. Houve a questão de afastamento do presidente da Câmara Municipal de Nanuque, de outro vereador também integrante dos quadros da vereança. Houve a expedição de 7 medidas cautelares diversas da prisão para os investigados e a expedição de 10 mandados de busca e apreensão que justamente buscam angariar novas provas para solidificar ainda mais o arsenal probatório que nós estamos construindo. A parte em relação à função dos vereadores, foi comprovado que eles, inclusive, barravam, impediam investigações que eram dirigidas à Câmara Legislativa para que fossem fiscalizadas as horas trabalhadas pelas máquinas em questão. Então, o nome da operação, machine, ela em inglês tem 2 significados. Primeiramente, tradução literal de máquina. Machine também serve para designar um grupo que controla uma organização política. Foram afastados hoje, na presente data, o presidente da Câmara Municipal e mais um vereador. Foi determinado judicialmente o afastamento dele do exercício das suas funções. As investigações seguem para analisar agora o arsenal probatório e começar a colher a oitiva de testemunhas, de pessoas importantes, e é importante destacar o papel que a comunidade tem no fornecimento dessas informações à Polícia Civil. Essas informações que nós recebemos, elas são verificadas, muitas vezes elas não têm veracidade, mas na maioria dos casos elas têm procedência sim. É o que a Polícia Civil busca fazer com muita seriedade, verificar o teor de qualquer notícia que é repassada à nossa instituição. Foi determinado o afastamento pelo período de 100 dias. Sim. Aí o doutor Luiz Bernardo, né, delegado de Polícia Civil, e a polícia lá em Nanuque agindo e tentando trazer à tona aí o que seria um esquema de corrupção envolvendo serviço público, né, Secretaria de Obras lá de Nanuque, empresários da cidade e Câmara Municipal. E aí a informação, inclusive, né, de que vereadores tentavam impedir a fiscalização das horas trabalhadas. Agora, quando um vereador impede a fiscalização de algo que há uma denúncia de irregularidade, é porque alguma coisa tem.
Qual que é o papel principal da Câmara? Não é legislar e fiscalizar? Fiscalizar principalmente a aplicação correta dos recursos públicos? Não é uma das funções básicas, primordiais do vereador? Então, o bom vereador, tudo aquilo que chega, que for para dar transparência para o serviço público, para a aplicação do recurso público, muito pelo contrário, ao invés de barrar, ele tem que dar todo o apoio e ajudar na fiscalização para saber se o recurso público está sendo aplicado, se não está sendo desviado, né? Que essa situação aí sirva de exemplo para outras câmaras municipais também, pelo Brasil afora, onde vereador, quando ouve falar que vai ter alguma fiscalização, ou que é feito algum requerimento para investigar, para fiscalizar uma obra ou outra, ou até mesmo algum colega ou outro que por acaso tenha desviado na conduta, eles se posicionam contrários, né? Quando deveria ser diferente. O papel do vereador é legislar e fiscalizar. O presidente da Câmara, o Frank Garcia, lá de Nanuque, foi ouvido também pela reportagem da 94 FM, para falar a respeito dessa situação. Ele nega qualquer envolvimento com esse esquema e diz que a Casa do Poder Legislativo está à disposição para a investigação que está sendo feita pela Polícia Civil, que pretende colaborar de todas as formas com a investigação. Embora o delegado tenha dito aí que o presidente da Câmara, por determinação da Justiça, teria sido afastado, né, por uma decisão judicial. Vamos ouvir o que diz aí o presidente daquela casa, o Frank Garcia. Hoje ocorreu o cumprimento de alguns mandados de busca e apreensão no município de Nanuque. E um desses mandados teve como sede a Câmara Municipal do nosso município. Foram acarreados alguns documentos pela Polícia Civil e levados à apreciação do Judiciário. Primeiro que eu quero parabenizar o serviço da Polícia Civil, que nós temos um grande orgulho do nosso município, da Polícia Civil, Polícia Militar, o Ministério Público e o Poder Judiciário. São entidades que prestam um excelente serviço no nosso município. As denúncias são de empresas que foram formadas a partir do ano de 2015 e 2016, que prestam serviço ao município de Nanuque, envolvidos em obras, maquinários e outras ações. São empresas de 2 proprietários, que um deles, inclusive, já foi vereador do município. Então, a Polícia Civil veio aqui e buscou alguns documentos que podem ajudar a esclarecer essas denúncias. Vale ressaltar também que existem denúncias envolvendo também outras ações que a Polícia Civil vai investigar. Aqui na Câmara Municipal, nós estamos sempre à disposição do Judiciário, do Ministério Público, todos os documentos foram cedidos, não houve mandado de prisão, não há prisão de ninguém, apenas uma investigação que está em andamento. Essa investigação, ela corrobora para elucidar alguns fatos que ocorrem no município há vários anos. Esses fatos envolvem empresas, como eu disse anteriormente, e essas empresas, por serem uma de propriedade de um filho de um vereador e a outra empresa de um ex-vereador, ocorre que a Câmara Municipal também acaba fazendo parte dessa investigação. A Polícia Civil cumpre o trabalho dela, fazendo essa coletânea de documentos para esclarecer. Houve também uma denúncia que o presidente da Câmara, no caso eu, estaria usando da minha influência como presidente da Câmara para alguma vantagem para esse ex-vereador e o atual vereador. De forma nenhuma, alguma vez eu fiz isso, são relações políticas que eu tenho na Câmara Municipal com todos os vereadores. Vale lembrar que eu sou vereador a partir do ano de 2021 e me tornei presidente a partir do ano de 2023. E as outras denúncias são bem antes de eu ser vereador, e, inclusive, algumas delas são do ano de 2020, o qual eu trabalhava na cidade de Águas Formosas como policial militar. Então, eu tenho plenamente fé e crença no Ministério Público e no Poder Judiciário que eles irão analisar as provas e decidirão o mais correto possível. As outras pessoas envolvidas eu não posso dar nenhuma declaração porque são coisas individuais e cada conduta é individualizada. Mas o que eu quero deixar aqui para a população: a Câmara Municipal de Nanuque está aberta para qualquer tipo de investigação. Ela está aberta para qualquer tipo de denúncia. Nós estaremos analisando, encaminhando para o Ministério Público, tomando qualquer tipo de providência. Nós apoiamos todos os poderes. O Poder Legislativo, nós apoiamos, o Poder Judiciário, o Executivo nós fiscalizamos e fazemos o nosso papel. E a Polícia também está fazendo dela, o Ministério Público também está fazendo. Então vamos aguardar
as decisões do Ministério Público e do Poder Judiciário. Caso eles entendam do afastamento de um vereador, ou até deste presidente, para que as investigações sejam feitas, nós iremos cumprir, iremos contribuir o máximo possível com qualquer investigação. É nosso sentimento, é nosso dever levar à população o esclarecimento de todas as coisas que estão acontecendo. O processo ainda está em sigilo de justiça e nos próximos dias nós teremos ciência do que realmente está acontecendo. A Câmara está à disposição para todos os poderes e para toda a fiscalização.